Ora, muito bom dia. Está a funcionar? Está. Eu chamo-me Fernando Moreira e compete-me a mim recordar porque é que estamos aqui nesta sessão. Nós vamos apresentar o Prémio Luís Vidigal. O Prémio Luís Vidigal foi criado há uns anos, enfim, vamos ver os seus detalhes, mas foi criado para homenagear uma pessoa, como temos aqui, e resume-se, no entender de muitas pessoas e instituições, um grande cientista, um pedagogo e um mentor de uma geração de académicos. Eu gostava de acrescentar, depois das sessões da manhã, que há duas características interessantes pelas quais eu recordo o Vidigal. E reparem que eu, enfim, não estando naquela geração do fim da cadeia dos 55 a 69, 70, estou quase lá, não é? Já posso ter algumas memórias. Eu recordo-me dele por duas grandes características. Ele era um engenheiro e era um docente. A primeira coisa pela qual eu me recordo dele é que eu gostei bastante de ter aulas com ele. E a outra é que, como vamos ver, ele era um problem solver. Identificava-os e resolvia-os. Era um engenheiro, claramente. E, sobretudo, hoje em dia nós estamos muito habituados a ouvir um conjunto, já quase passaram à categoria de buzzwords, mas enfim, são realidades, falar em gestão de conhecimento, em inovação, em internacionalização, em informação, é hoje normal. Há 20 anos atrás não era tanto, há 30 também não. E uma das coisas que o Vidigal fez, o Vidigal Luís, há mais, e há mais presentes na sala, que o Luís Vidigal nos habitou, foi exatamente a perceber e a valorizar este tipo de conceitos. E ele, recordando que foi licenciado no técnico e doutorado em Carnegie Mellon, foi professor desta casa, foi o mentor de um conjunto de pessoas que se formaram internacionalmente. Portanto, ele acarinhou um conjunto de docentes da casa, alguns estão presentes a tirar os seus doutoramentos fora do país, mesmo nos Estados Unidos. Reparem que ele já tinha doutorado em Carnegie Mellon. Ele foi bastante interventivo em termos académicos, participando em diversas reformas curriculares, enfim, participando em atividades académicas da casa. O investigador ativo, foi reconhecido nacional e internacionalmente pela sua atividade de cientista, em termos de trabalhos, projetos e publicações. Enfim, os projetos já tinha falado. Empreendedor. Falou-se aqui nas sessões da manhã em cultura de risco, em empreendedorismo, em errar. Bem, o Luís fez muitas coisas boas e fez algumas que realmente não tiveram o seu sucesso. Portanto, ele teve a sua cota parte de erros, não é? Ou não sucessos, digamos assim, e isso não significou que ele tivesse parado. Ele continuou nas várias vertentes académicas, científicas e de empreendedorismo. Portanto, foi alguém que percebeu bem cedo mais-valia de tudo isto. E acho que é interessante dizê-lo ainda, foi o promotor da instalação, um dos promotores da instalação do técnico no Tagus Park, algo que é hoje uma realidade desde há uma série de anos. Portanto, isto é o que caracteriza, é o que identificou e é o que foram as bases que levaram um conjunto de pessoas e instituições a propor e a lançar e a acarinhar até hoje o Prémio Luís Vidigal. Aqui eu não quero levar muito longe esta sessão, que já está um pouco atrasada. Estão alguns exemplos de coisas que ele fez e eu recordava que vem-se aqui não só questões científicas, enfim, ali na Álvares Dol, no INESC, de que ele foi gestor, de que ele foi diretor. Nós temos o Mini Taiwan, portanto ele está lá para fins científicos, mas temos a vertente científica, a vertente de projeto, de disseminação, mas temos coisas tão complicadas como a resolução de um problema de engenharia, que é fazer um telefone. Reparem que se isto parece muito simples, e hoje de manhã várias pessoas levantaram telemóveis, não é? Devo dizer que fazer um telefone é uma coisa excepcionalmente simples. O problema mesmo é pô-lo a funcionar, certificá-lo e conseguir que ele seja produzido e apresentado ao mercado. Não é? E o Luís era alguém que tinha especial carinho por isso. Problemas de engenharia. Enfim, há um conjunto mais de sistemas complexos, de sistemas de controle de esquentadores. Reparem, toda uma panóplia de atividades científicas, atividades de engenharia, atividades de formação. Bom, com base nisto tudo, então, foi proposto este prémio. O prémio foi criado em 2000, foi instituído pela área científica de eletrónica do DEC,
aqui no técnico. É apoiado pelo DEC, pelo INESC, muitos de vocês devem conhecer, que fica ali do outro lado da rua, não é? E pelo DEI, portanto, pelos dois departamentos, pelo DEC, pelo DEI e pelo INESC. O objetivo é galardoar o licenciado de qualquer mestrado. Reparem que houve uma adaptação, claro, enfim, e aquele cartaz ali ainda diz que é o trabalho final de curso. Neste momento, como vocês sabem, depois de Bolonha, temos a noção de mestrado. Portanto, galardoar o aluno, ou o licenciado de mestrado, autor da dissertação de mestrado, com as melhores características científicas de inovação e de qualidade. É esse o objetivo. Os temas que estão aqui em jogo, eu não sei se vocês os veem, mas estão aqui embaixo, são as áreas científicas onde o Luís se movimentava, e que é eletrotécnica, informática e computadores. O prémio tem um fundo de capital, foi criado originalmente por um conjunto de instituições que vêm aqui e que abarcam desde pequenas empresas a grandes empresas. Reparem que estamos a falar de instituições horizontais, né? Portanto, temos coisas desde a EDP à PT, ou várias PTs, enfim, o próprio Inés, claro, consultoras e pequenas empresas. A participação continua aberta, não é necessariamente uma questão simples, mas nós constituímos um fundo que temos vindo a gerir, que está ativo e com dimensão, e que atribui anualmente um prémio cujo montante atual é de 5.000 euros. O fundo é gerido por uma comissão de gestão, das quais fazem parte o presidente do DEC, neste momento o professor Pedro Girão, o professor José Tribolé, ou se quiserem o presidente da direção do Unesco, que é o professor José Tribolé, o engenheiro António Vidigal, irmão do Luís Vidigal, que está aqui presente, o professor Luís Miguel Silveira e eu próprio. A Comissão, enfim, tem as funções não normais da Comissão de Gestão, gera o fundo, define um montante, propõe um júri e promove e coordena as atividades do prémio. O júri de avaliação do prémio, desde 2003, é constituído pelas pessoas que aqui estão, pelas entidades, enfim, pelos pelos cientistas e docentes presentes. O presidente do júri é o professor Manuel Mendes de Silva, presente, e depois o professor Carlos Salema, o professor Arlindo, o professor Moisés, Isabel Ribeiro, Luís Mira Amaral e o professor Pedro Guedes de Oliveira. A primeira edição do prémio, apenas por razões históricas, tinha este aspecto. Na altura, o presidente do DEC era o professor Afonso Barbosa, e o presidente do júri foi o professor Sena Paiva, que, enfim, também está presente. Tinha este aspecto e cá está a questão do trabalho final de curso. Esta é apenas uma parte histórica. Uma ficha tutorial, acho que não devemos esquecer o que aconteceu ao longo do tempo. Desde 2000, 2001 ele é atribuído. Enfim, estão aqui os nomes das pessoas que foram galardoadas. Vamos vendo aqui que existem vários cursos que foram galardoados. Enfim, desde a Física Tecnológica, a Engenharia Eletrotécnica, a Engenharia Informática, a Engenharia de Redes, a Engenharia Eletrónica, aqui. Portanto, um conjunto vasto de... são 6 cursos do Instituto Superior Técnico que já foram premiados. Este ano, e avançando, o premiado foi escolhido após uma análise de um conjunto de candidaturas, 19, 20, não é? Portanto, um conjunto 16, ok, pronto, aqui foi muito bem, 16 candidaturas de extrema qualidade, uma análise difícil pelo júri, como sempre, não é? Eles estão ali a dizer que sim. Foi escolhido o trabalho live streaming de Overlay Networks. O Mário Ferreira daqui a pouco vai-nos explicar o que é que isto é. Portanto, eu peço a vossa compreensão e paciência para ouvir o que isto é. Mas, em todo o caso, este foi o trabalho premiado este ano. O Mário é de Engenharia Informática e de Computadores e o seu orientador científico é o professor Luís Rodrigues, que também está na sala, eu já ouvi. E já vamos ouvir falar sobre o trabalho. Eu gostava de resumir aqui aquilo que já tinha dito, né? Portanto, o prémio até hoje tem vencedores oriundos de 6 cursos distintos do técnico. Eletrotécnica, Informática, Física Tecnológica, Engenharia Biomédica, Redes e Eletrónica. É importante perceber que o curso, o prémio é abrangente, não se limita ao DEC, não se limita ao MEC, não se limita ao curso de Engenharia Eletrotécnica. Tem sim a abrangência que pode ser percebida pelas áreas de Engenharia Eletrotécnica, Informática e Computadores, mas não está confinado ao curso ao mestrado de. Isso é relevante. Portanto, tem um âmbito claro, mas diverso.
o número de concorrentes adequado, enfim, constantes de trabalho já vimos. É de referir ainda que a adequação ao processo de Bolonha foi feita de forma normal. Reparem que o prémio começou em 2000, estamos neste momento em 2011, e o processo de Bolonha aconteceu aqui pelo meio. A adequação foi simples e rápida. E pronto. O que eu tinha para vos dizer é isto. Este é o prémio que eu agora aproveitava para entregar, e pedia ao professor Pedro Girão para se dirigir à mesa e entregar ao Mário tem preparado uma apresentação onde vai tentar descodificar aquele título, não é? Eu acho que isto ainda não foi... Já percebi. É um PDF. É este? Sim. Ok. Como é que vamos fazer isto? Assim? Tá bom? Low battery. Força. Tu queres passar? Precisas disto ou vais passar disto? Funciona um bocadinho. Tu dizes, é para não saber, mas vamos já experimentar, não é? Certo? Vamos já experimentar. Deixa-me ver qual está. Certo. Não. Usa o teclado também. Então, Mário, eu pedi-te que... Então, antes de mais, bom dia a todos. Eu queria apresentar um pouco o tema do trabalho que foi o vencedor do prémio Professor Vidigal este ano. Não vou dar detalhes muito técnicos, acho que também não é esse o objetivo. Vou apenas apresentar o tema e explicar do que é que se trata. Portanto, queria, antes de mais, agradecer ao júri deste prémio pela atribuição ao meu trabalho. E, portanto, o tema do trabalho é Live Streaming in Overlay Networks, e basicamente o que este tema trata são Vai ali ao lado. Força, vai lá. Não. Usa... Sim. Vai aqui e anda por aí abaixo. Okay? Mais simples que está. Certo, já está. Portanto, o tema deste trabalho foca-se nos mecanismos de distribuição de informação em grande escala, que têm inúmeras aplicações, desde sistemas de controle e monitorização, passando por transmissão de vídeo em direto e ainda serviços de televisão sobre IP. Portanto, os objetivos deste trabalho passam pelo desenho de um protocolo de difusão de dados na internet que opera em redes entre pares, os nossos conhecidos torrents, e de forma totalmente descentralizada. Sobre esta rede, o protocolo é suposto construir e gerir múltiplas árvores de disseminação e balancear a carga de reencaminhamento de mensagens por todos os participantes da rede. Para além disso, espera-se que seja tolerante a falhas. Portanto, o resultado desta dissertação foi um protocolo que dá pelo nome de Ticket, que é um protocolo de difusão de informação em grande escala, que organiza todos os seus participantes numa rede sobreposta, onde constrói e gera T-árvores divergentes, em que a grande maioria dos nós são interiores em apenas uma das árvores construídas. Esta característica confere ao protocolo algumas propriedades. Dado que os nós são apenas interiores num subconjunto reduzido de todas as árvores, eles necessitam de reencaminhar menos mensagens. Logo, evitamos situações de sobrecarga de nós por necessitarem de enviar demasiadas mensagens.
Por outro lado, sendo que todos os nós são interiores em pelo menos uma das árvores existentes, todos contribuem com o reencaminhamento de mensagens, ao contrário de configurações em que utilizam uma única árvore. E desta forma conseguimos utilizar mais eficientemente todos os recursos disponíveis na rede. Para além disso, tendo a grande maioria dos nós a serem interiores em apenas uma das árvores, quando ocorre a falha de um dos participantes, apenas uma das árvores de disseminação é afetada. E desta forma os restantes participantes conseguem continuar a receber mensagens das outras árvores que continuam ativas. Portanto, a avaliação para este tema, para este trabalho, passou por utilizar simulações, inicialmente, utilizando o simulador PeerSim, com redes compostas por 10.000 nós. Para além disso, fizemos também uma instalação na infraestrutura Planet Lab, que é uma infraestrutura para suporte e instalação de aplicações distribuídas na internet, com nós por todo o globo, e nesta implementação utilizamos 400 nós. Portanto, tendo como conclusões desta rápida apresentação do trabalho, podemos ver que nesta dissertação apresentámos um novo protocolo de difusão de dados que constrói e gera múltiplas árvores de disseminação, em que a grande maioria dos nós é interior em apenas um subconjunto reduzido de todas as árvores, que opera de forma totalmente descentralizada e que consegue distribuir a carga de reencaminhamento de mensagens por todos os participantes, utilizando mais eficientemente todos os recursos disponíveis no sistema. E para além disso, as árvores criadas tornam o sistema mais tolerante a falhas. Esta dissertação deu asa ainda a duas publicações. A primeira numa conferência internacional, que foi o Symposium on Reliable Distributed Systems, que na sua edição de 2010 se realizou em Nova Delhi, na Índia. E a segunda publicação numa conferência nacional, que foi o Simpósio de Informática, conhecido como Inforum, que na edição de 2010 foi em Braga. Portanto, terminada esta apresentação, eu queria apenas deixar alguns agradecimentos. O primeiro vai para o meu orientador, o professor Luís Rodrigues, que foi a pessoa que durante este último ano me apontou sempre para o caminho correto a seguir, e que é uma pessoa que se esforça ao máximo para que todos os seus alunos consigam produzir trabalhos à máxima qualidade. Para além disso, queria agradecer também ao João Leitão, que foi a pessoa que não foi o meu co-orientador apenas, só não foi meu co-orientador no papel, porque de facto foi das pessoas que seguiu mais de perto este trabalho. E queria agradecer ainda à minha namorada, que está aqui presente, e aos meus pais, que hoje, tal como nos últimos 5 anos, me têm apoiado sempre desde que entrei nesta instituição. A todos eles pedi uma salva de palmas e muito obrigado mais uma vez pela atribuição deste prémio. Nós pedimos ao professor Pedro Vitor, aqui presente, que dissesse algumas palavras na primeira pessoa do seu relacionamento com o Luís Vidigal. Enfim, eu não tenho nenhum CV, não, mas Pedro Vitor para mim é o Sr. Monicato, não é? Ele seguramente nos vai explicar o que é que isso é. Mas o Pedro, além de ser docente da casa, é neste momento presidente da Sociedade Ciresp, que gera a rede de comunicações de emergência, de comunicações de segurança e emergência nacionais. É consultor nacional e internacional, um excelente amigo e um investigador reconhecido. Eu gostava então, Pedro, que nos falasses sobre a tua experiência com o Luís. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu gostava de cumprimentar o Presidente do Departamento, o professor Pedro Girão, o professor Carlos Salema, o professor Medeiros Silva, o professor Sena Paiva, o engenheiro Fernando Moreira,
colegas do Instituto Superior Técnico, os irmãos do professor Luís Vidigal, António José Manuel Vidigal, e os nossos alunos do Instituto Superior Técnico. Naturalmente que para mim é com alguma emoção que eu faço esta apresentação, mas com um grande gosto, e agradeço o convite. De facto, é com grande honra que eu faço aqui uma pequena apresentação, basicamente dar um pouco algumas ideias relativamente ao relacionamento que eu tive com o professor Luís Vidigal, e, de certa forma, também de que forma é que me influenciou e que se tornou como uma referência, digamos, no meu percurso. E, portanto, eu gostava de dar esse exemplo, e através de alguns exemplos, esse relacionamento. De certa forma, o título da apresentação, Luís Vidigal, professor, colega, amigo, um exemplo e uma referência. Basicamente é este o tema que eu gostava de dar a esta apresentação. Como resumo, eu começava por falar de certa forma, 3 pontos. A apresentação, portanto, quando é que eu conheço o professor Luís Vidigal? Em 81, portanto já vão 20 anos. Aliás, 30 anos. Não é? O convite. Portanto, ele faz um convite em 1987 e que veio a mudar completamente o meu percurso a partir dessa data. A orientação, portanto, que ocorre durante os anos, basicamente durante os anos 90, portanto, a década de 90. De que forma é que e porquê que ele representa para mim uma referência? Depois, eu gostava de mostrar algumas fotografias, portanto, recordar um bocadinho também algumas imagens que foram tomadas em determinadas alturas, 2 breves histórias engraçadas, portanto, que eu acho que gostava de as lembrar aqui, e depois tirar algumas conclusões. De facto, a apresentação ocorre em 81, portanto, há 30 anos, não é? Eu, portanto, era na altura docente aluno no Instituto Superior Técnico, tinha uma cadeira, portanto, no 4º ano, uma cadeira que se chamava Eletrónica Digital. O professor Vidigal era o regente da cadeira, portanto, dava as aulas teóricas desta cadeira. Portanto, no essencial, eram dadas as famílias lógicas digitais e toda a parte, digamos, eletrónica que compunha as famílias lógicas digitais. E eu recordo, portanto, as aulas que eram dadas sempre com grande entusiasmo, portanto, era uma pessoa que cativava. Há poucos docentes, de facto, que conseguem transmitir este incentivo junto dos alunos, que é a forma como se dão as aulas e, digamos, o entusiasmo. E, de facto, isso existia. Portanto, talvez as aulas práticas eram dadas por outra pessoa, não eram tão boas. Mas as aulas teóricas, de facto, eram excepcionais. E a cadeira de Eletrónica Digital, que eu, com grande satisfação, tive 19, o professor Vidigal, de facto, começou-me a marcar a partir dessa altura. Eu iniciei também, nessa altura, uma colaboração com o INESC. O INESC é formado em 1980 e, portanto, ainda há alunos. Convidava-se na altura alguns alunos para participar e apoiar algumas atividades no INESC. Portanto, o professor Vidigal liderava um grupo, o grupo VLSI, essencialmente com várias áreas ligadas à produção de circuitos integrados, ao desenvolvimento, portanto, de circuitos integrados, o desenho técnico, o teste, etc. Portanto, tudo relacionado com a área de VLSI, onde, ainda como aluno, desenvolvi basicamente 2 trabalhos, um relacionado com uma parte, digamos, gráfica de visualização, porque não existia, portanto, tudo era a nível de computador, não era cartões perfurados ou fita perforada, mas era ainda tipo comandos, portanto, no terminal, não havia ecrãs gráficos, portanto, isso não existia. E foi este programa, o Zoom, que eu desenvolvi depois, portanto, para o grupo, que iniciou um pouco, digamos, a parte mais visual, gráfica do desenho de dos circuitos integrados. E o DRC, que era o Design Rule Checker, que também não existia, hoje é uma coisa básica, mas que foi também desenvolvido no âmbito, digamos, de um grupo
foi criando várias valências ligadas de facto a esta área dos circuitos integrados. Depois, já no ano seguinte, desenvolvi de facto o trabalho final de curso, embora não tenha sido o meu orientador, aliás não foi o meu orientador de trabalho final de curso, nem de doutoramento, nem de mestrado, mas essencialmente, portanto, desenvolveram-se alguns componentes de facto a nível de teste do primeiro circuito integrado, por exemplo, que foi produzido e desenvolvido em Portugal. Tive também a cadeira de mestrado de VLSI com ele e a partir de, portanto, em 1987 tivemos um período, digamos, de interregno. Em 87 eu recebo o convite para o projeto MONICAP, em que o projeto MONICAP era um projeto ligado à área de telecomunicações, que também foi, e portanto eu criei com ele a área de comunicações móveis e pessoais no INESC, e que o projeto MONICAP, monitorização contínua das atividades de pesca, era um projeto de monitorização através de satélite, localização via satélite e comunicação via satélite também, para os navios de pesca. E, portanto, no essencial, este foi o projeto que eu arranquei com ele no INESC em 87 e que, durante os anos 90, foi, de facto, um projeto que foi um projeto de referência, alterou o processo de fiscalização das pescas na União Europeia. Teve o próprio irmão, o engenheiro António Vidigal, foi um dos mentores também do projeto, portanto, digamos, já houve vários ideólogos, houve várias pessoas envolvidas no projeto, mas na prática foi um projeto que envolveu muitas pessoas, portanto, e teve, de facto, um percurso também que foi muito importante e importante na minha formação, e aí o Luís Vidigal também me apoiou, todo um processo de industrialização, produção, comercialização, internacionalização. Nós concorremos a praticamente todos os países da União Europeia em concursos para fornecimento de equipamentos. Depois tivemos outros projetos, porque a ideia dele também não era focalizar só num projeto, era espalhar, digamos, dentro de outras áreas, não só na área marítima, mas a área aeronáutica, com o projeto da AFUSA, da A20, GSM, tivemos um projeto de desenvolver um terminal GSM, é evidente não concluímos esse terminal, mas foi um projeto também que lançámos. O VASM, ligado à área marítima também, a área aeronáutica, como eu referi, o Inmarsat-M, Inmarsat-E, DECT, ligado a comunicações via satélite e outro tipo de comunicações. O Xtran também com um projeto ligado digamos, à localização aí já de frotas terrestres. Durante este percurso eu cheguei a um ponto em que, de facto, estava muito envolvido nos projetos e dificilmente conseguiria fazer doutoramento. Portanto, eu atrasei, de facto, durante este percurso do doutoramento. E o que acontece é que foi ele, embora não tenha sido o meu orientador, de certa forma funcionou como isso. Foi a pessoa que me impulsionou e me incentivou a fazer o doutoramento, porque senão não tinha hipótese de fazer, dada a envolvência em imensos projetos. E, de facto, em 93 eu concluí o doutoramento em Engenharia Eletrotécnica e Computadores. De certa forma, eu gostava só, digamos, retirar daqui alguns pontos de referência, como é referido como o professor Luís Vidigal, como académico, pedagogo, gestor de ciência e tecnologia. O objetivo era vencer pela capacidade técnica, não era vencer de qualquer maneira, era pela capacidade técnica. Nós tínhamos que aprender, tínhamos que ganhar porque éramos os melhores, ou porque tínhamos trabalhado para ser os melhores, e não a qualquer preço. Isto foi um ensinamento que ele me deu fundamental e que eu acho que é de louvar e de seguir. O domínio tecnológico como fator de sucesso, participação em projetos da União Europeia, era um aspecto importante, era uma forma também de nós conquistarmos, digamos, outros projetos de maior dimensão. Investir no capital humano, através da propagação do conhecimento, promover a divulgação de informação e desenvolver o espírito de grupo. Também era algo que, aliás, na altura era forte, aliás, com a criação do INESC, era forte, que eu acho que nos nossos dias se perde um pouco e que deve ser retomado. O espírito de grupo
é de facto um aspecto muito importante e que ele sempre fomentou. E depois alguns valores humanos, rigoroso, justo, solidário, compreensivo, disponível. Era uma pessoa que estávamos atrasados num trabalho, ele eventualmente até não poderia ajudar, não tinha disponibilidade para ajudar, mas oferecia-se. Se for necessário, fique aqui de noite. E isto era um incentivo enorme. Às vezes até não era pela ajuda em si, mas era o incentivo para o trabalho. E eu acho que isso também é um valor que eu gostava de referir. Naturalmente que também o espírito de família, que nós conhecemos, portanto, a família do professor Luís Vidigal, e sabemos que é um espírito muito de grupo. Isto é muito importante também. Eu acho que é um valor que eu gostava também de referir. Depois, são algumas fotografias, quando foi o meu doutoramento, éramos bastante mais novos. O professor Moisés também, também a mesma coisa. Aqui, né? Ele aqui, estava aqui do lado direito, com um sorriso, de facto, era este sorriso que marcava e, de facto, foi com... Não foi meu orientador, mas tinha um orgulho enorme. E, de facto, aquele sorriso ali espelha muito esse... É com alguma emoção, de facto, que eu vejo. Aqui a visita do professor Cavaco Silva, na altura, primeiro-ministro, a visita ao Inesco, em que mostrava algumas placas de telefones, também ao Monicap, a visita ao Monicap, enfim, alguns, o engenheiro Ferreira do Amaral também era na altura ministro, e aqui também uma apresentação que aparece ali do lado direito, com algumas das pessoas aqui presentes também, e reitor, antigos reitores, o atual reitor, enfim, portanto, imensas pessoas também que privaram e que o admiram e, portanto, que tiveram um relacionamento excepcional com ele. Um pouco só duas breves histórias. No concurso, um dos concursos de Monicap, nós estávamos atrasados para entregar a proposta, tínhamos que chegar ao Ministério rapidamente. Eu saí pela garagem do edifício da Duque d'Ávila, o carro com a proposta para ir entregar ao Ministério, e quando é meu espanto, ele estava na estrada, tinha parado o trânsito para eu sair com o carro ali na Avenida Duque d'Ávila. Portanto, foi um evento, porque estávamos muito atrasados. Nós estávamos muito atrasados e ele parou o trânsito, de facto, para nós podermos sair mais rapidamente. E há um outro evento que é uma viagem a Madrid, em que ele esqueceu-se do bilhete de identidade. Era obrigatório o bilhete de identidade com a viagem a Madrid, agora já não, mas antes do espaço de Schengen, não é? E, portanto, eu fiquei muito aflito quando ele me disse que não trazia o bilhete de identidade. Mas depois, pronto, tinha a carta de condução e lá conseguiu chegar, resolver e sair com a carta de condução. E quando voltámos, ainda mais aflito estava, porque podíamos não chegar a Portugal, mas eu estava muito à vontade. Ele mostrou a carta de condução e o espanhol, a segurança, disse assim: vais conduzir o avião, podes passar. Bom, esta é a lição em que não é necessário um brevet para conduzir um avião, não é? Portanto, basta a carta de condução. Pronto, um pouco, eu tinha muito mais a dizer, imensas coisas, sempre com bastante emoção, mas no essencial formou professores, investigadores, gestores, criou um vasto grupo de investigação e de gestão que perdura, teve um papel determinante na nossa formação. O Prémio Luís Vidigal naturalmente perpetua a minha admiração e respeito, e eu concluí: Luís Vidigal, professor, colega, amigo, um exemplo e uma referência. Obrigado. Bom, pedindo desculpa pelo atraso, temos uma sala repleta para ouvir a professora Susana Paiva. Uma apresentação sempre muito importante. Pedimos desculpa pelo atraso ao professor e à plateia. Professor Susana